Nós estamos de volta para o terceiro vídeo da nossa série Quem é o Pastor? E eu já quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui fielmente nessa série de reflexões. Hoje nós queremos falar do pastor como alguém vocacionado e o que vem a ser ou significar a palavra vocação. A palavra vocação vem do latim vocare e significa simplesmente chamado. Alguém chamado. Antigamente esse termo significava qualquer espécie de aptidão profissional. Depois ela foi adquirindo um significado mais religioso, passando a designar o chamado de Deus na vida de uma pessoa para o ministério pastoral. Vocação, portanto, é o chamado espiritual que uma pessoa recebe do Senhor da igreja, para a edificação dela e o cuidado do seu povo comprado com seu próprio sangue. Esse chamado divino, ele pode ser revelado de duas maneiras distintas. Primeiro, pode ser em um momento especial, em que essa pessoa vive uma experiência transcendental, uma experiência que ela é tocada, ela é despertada e ali ela se sente vocacionada. A gente pode chamar isso de uma experiência extraordinária. Mas também esse chamamento, essa vocação, pode se dar de forma simples e processual, simplesmente enquanto essa pessoa caminha com Deus e realiza a sua vontade. Eu confesso que na minha experiência, esse chamamento aconteceu de forma processual. Fomos trabalhando na igreja, realizando ali a vontade de Deus e fomos percebendo com o passar do tempo que tínhamos ali um chamado para o trabalho do ministério. Bem, de certo, esse chamamento, seja extraordinário, seja processual, será validado pela igreja. A igreja vai perceber a caminhada desse servo, dessa serva, e então haverá ali uma confirmação por meio da igreja. Uma confirmação por meio da igreja que será manifestada por meio de evidências na vida desse chamado, que são os frutos dessa vocação. Infelizmente, agora eu quero que você redobre a sua atenção, há de se ressaltar o grande número de pessoas intituladas e auto-intituladas pastores que não viveram uma genuína experiência de chamado, uma verdadeira experiência de vocação. E isso vai gerar muitos estragos e prejuízos na comunidade de fé e também no reino de Deus. Há um vídeo que circula na internet de um famoso pastor, onde ele diz que em sua família os seus filhos serão pastores, tendo ou não vocação. Aí uma pessoa fazendo uma brincadeira com base na fala desse pastor diz assim: meu Deus, já está difícil encontrar pastores, fiéis, dedicados, sendo esses chamados. Imagine sem a vocação, sem o chamamento divino. Uma outra crise, ou uma outra coisa que a gente precisa ressaltar em relação à vocação é a crise, existente entre vocação e profissão. Porque o ministério pastoral é uma vocação divina que não obedece à lógica de uma profissão, que não obedece à lógica do mercado. Mas, infelizmente, não são poucos os ministérios pastorais que estão ganhando cada vez mais conotação profissional. E aí você me pergunta: pastor, e quando é que a vocação ela vai se transformando em uma profissão? Há alguns anos eu li esse livro, Ética Ministerial, e o primeiro capítulo deste livro, ele trata dessa crise entre a vocação e a profissão. Algumas coisas eu extraí desse livro para falar com vocês e outras coisas é fruto mesmo das nossas reflexões. Mas, em primeiro lugar, o ministério vira profissão quando ele se torna impessoal. É quando a gente deixa de ver as pessoas como irmãos, como imagem de Deus e passa a tratá-las apenas como um meio de se obter algo ou como meros clientes da religião. Segundo, o ministério vira profissão quando
Oferecemos às pessoas o que elas querem receber ou ouvir, e não aquilo que Deus tem para elas. Aí a gente deixa de exercer também a nossa vocação profética, né? Terceiro, o ministério vira profissão quando deixamos de servir para sermos servidos. Quarto, o ministério vira profissão quando o amor pela causa do reino é sufocada por aspectos. Repito, o ministério vira profissão quando o amor pela causa do reino é sufocado por um plano de carreira e sucesso pessoal. Agora sim, em quinto lugar, o ministério vira profissão quando passamos a nos importar mais com aspectos institucionais e burocráticos do que com vidas humanas. Eu até acrescento aqui uma outra coisa que eu lembrei aqui agora a respeito dessa transformação do ministério de vocação para a profissão, é quando nós nos tornamos superficiais na nossa relação com Deus, e que essa relação com a igreja e com a vocação, ela deixa de ser fruto, né, de uma genuína espiritualidade e comunhão com Deus, e passa a ser algo apenas marcado por obrigações. E agora, esse seria o ponto número 6, e encerrando a sétima consideração, ou evidência desse ministério que vai migrando de vocação para a profissão, é que quando a única coisa que nos segura no ministério é o salário no início do mês. Então essa é uma palavra para a igreja, é uma palavra também para nós pastores, e que a gente viva de fato uma genuína vocação. Deus abençoe sua vida.